Olá, minha amiga, olá, meu amigo, como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um estudo deste livro magnífico, O Livro dos Espíritos. Nós estamos no finalzinho dos nossos estudos, aí faltam poucos episódios para terminar. Capítulo das penas e gozos futuros da quarta parte, capítulo 2. Hoje nós vamos falar sobre as penas temporais, então, sem demora, vamos para o texto. Não experimenta sofrimentos materiais o espírito que expia suas faltas em nova existência? Será então exato dizer-se que depois da morte só há para a alma sofrimentos morais? Então, a pergunta é sobre penas temporais, né? Então, se o espírito, numa nova existência, vai experimentar penas, olha lá, expia suas faltas, sofrimentos materiais, né? Essa é a resposta. Vamos ver. A resposta não, a pergunta. Hoje eu tô doidão. É a pergunta. Então, será então exato dizer-se que depois da morte só há para a alma sofrimentos morais? É bem verdade que, quando a alma está reencarnada, as tribulações da vida são-lhe um sofrimento, mas só o corpo sofre materialmente. Falando de alguém que morreu, costumo mais dizer que deixou de sofrer. Nem sempre isto exprime a realidade. Como espírito, está isento de dores físicas, porém, tais sejam as faltas que tenha cometido, pode estar sujeito a dores morais mais agudas e pode vir a ser ainda mais desgraçado em nova existência. O mal rico terá que pedir esmola e se verá, braços com todas as privações oriundas da miséria, o orgulhoso, com todas as humilhações, o que abusa de sua autoridade e trata com desprezo e dureza o seu subordinado se verá forçado a obedecer a um superior mais ríspido do que ele o foi. Todas as penas e tribulações da vida são expiação das faltas de outra existência, quando não a consequência das da vida atual logo que daqui houverdes saído, compreendê-lo-eis. Então, os sofrimentos morais são muito maiores do que o sofrimento material, mas pode ser que a gente tenha coisas a cumprir de vidas, né, de erros em vidas anteriores. Isso não é uma regra, tá? É para o aprendizado. Então, fuja daqueles que falam assim, porque o que você está passando aí, porque você fez alguma coisa na vida passada. Para com isso. Geralmente, assim, 90% das causas dos nossos problemas na vida atual é da vida atual, não é da vida passada, portanto, isso é uma filosofia de botequim que o Espiritismo adotou, não sei porquê, né? Mas, enfim, quando a gente morre, não quer dizer que deixa de sofrer, pode ser que piore, dependendo das nossas faltas, pode ser que piora, porque sofrimento moral é muito mais intenso do que um sofrimento físico. Então, aquele RIP, Rest in Peace, descanse em paz, quem diz que é descanso? Depende do que você fez, vai ser descanso ou não. A continuação dessa resposta, o homem que se considera feliz na terra porque pode satisfazer as suas paixões é o que menos esforços emprega para se melhorar. Muitas vezes começa a sua expiação já nessa mesma vida de efêmera felicidade, mas certamente expiará noutra existência tão material quanto aquela. Então, depende dos nossos atos, a gente já começa a expiar as nossas faltas. 984. As vicissitudes da vida são sempre a punição das faltas atuais, as dificuldades da vida, né? Não, já dissemos, são provas impostas por Deus, ou que vós mesmos escolhestes como espíritos, antes de encarnardes, para expiação das faltas cometidas em outra existência, porque jamais fica impune a infração das leis de Deus e, sobretudo, da lei de justiça. Se não for punida nesta existência, sê-lo-á necessariamente noutra. Eis porque que vos parece justo, muitas vezes sofre a punição do seu passado. Então, que fica claro isso, né? Não é só resultado das causas atuais, como eu disse, 90% mas tem coisa que não, especialmente quando vem aí doenças em criaturinhas, né, tão jovens e tanta coisa, você fala assim, meu Deus, o que fez para merecer tudo isso? A gente conhece aquela criança que é um espírito antigo, pode ser que venha aí por escolha própria, para que toda a família se depure, melhore, enfim, são tantos casos que não dá para dizer com categoria, então quer dizer que um nenê que nasce com
uma doença ruim ou que vive pouco tempo significa que ele foi um mau espírito na vida. Não, pode ser um missionário, ele pode vir ajudar a família, pode ser tanta coisa, pode ser que ele escolheu isso, pode ser tanta coisa que é muito pequeno a gente querer colocar tudo dentro de uma caixinha, né? 985. Constitui recompensa a reencarnação da alma em um mundo menos grosseiro? É a consequência disso a depuração, porquanto, à medida que se vão depurando, os espíritos passam a encarnar em mundos cada vez mais perfeitos, até que se tenham despojado totalmente da matéria e lavado de todas as impurezas, para eternamente gozarem da felicidade dos espíritos puros no seio de Deus. Nos mundos onde a existência é menos material do que neste, menos grosseiras são as necessidades e menos agudos os sofrimentos físicos. Lá os homens desconhecem as paixões más, que nos mundos inferiores os fazem inimigos uns dos outros. Nenhum motivo tendo de ódio ou de ciúme, vivem em paz, porque praticam a lei de justiça, amor e caridade. Não conhecem os aborrecimentos e cuidados que nascem da inveja, do orgulho e do egoísmo, causas do tormento da nossa existência terrestre. Então, claro que já é uma recompensa a gente ir para um mundo um pouquinho mais evoluído na próxima existência, né? 986. Pode o espírito que progrediu em sua existência terrena reencarnar alguma vez no mesmo mundo? Sim, desde que não tenha logrado concluir a sua missão, pode ele próprio pedir-lhe seja dado completá-la em nova existência, mas, então, já não está sujeito a uma expiação. Então, se o espírito quiser, mesmo que tenha passado já, né, da necessidade de encarnação no mesmo mundo, se ele quiser, para cumprir uma missão ou por amor, ele pode encarnar no mesmo mundo, só que não terá que passar por mais nenhuma expiação, não está pagando, entre aspas, mais absolutamente nada. 987. Que sucede ao homem que, não fazendo mal, também nada faz para libertar-se da influência da matéria? Pois que nenhum passo dá para a perfeição, tem que recomeçar uma existência de natureza idêntica à precedente fica estacionário, podendo assim prolongar os sofrimentos de expiação. Então assim, o cara não faz, a pessoa não faz o mal, mas também nada faz para se libertar das paixões que a matéria traz, né? Pensa aí todo tipo de paixão que você pode imaginar, desde comida, sexo, avareza, etc e tal. O que acontece? Ele patina, vai voltar para uma nova existência para ver se cai a ficha para poder exercer, se separar da matéria. Quando você não quer aprender uma coisa, você tende a repetir. Não é assim quando era antigamente na escola, que a gente bombava de ano, né? Porque a gente não aprendia um determinado conteúdo programático, então a gente era obrigado a repetir aquele ano. Do mesmo jeito, a gente não vai regredir de ano, a gente não vai regredir para mundos inferiores porque não aprendeu o que tinha que aprender, mas volta para o mesmo lugar para ver se cai a ficha, né? Sou da época de orelhão de ficha, preste atenção na idade do rapaz. E aí que a gente resolve andar. Então, se a gente quiser ficar estacionado 25 encarnações, a gente fica e tá tudo certo, entendeu? Tem tempo para tudo. Agora, se você quiser correr, você corre atrás do prejuízo. 988. Há pessoas cuja vida se escoa em perfeita calma, que nada precisando fazer por si mesmas, se conservam isentas de cuidados. Provará essa existência ditosa que elas nada têm que espiar de existência anterior? Então, dizendo assim, se a vida é boa para uma pessoa, significa que ela não tem que provar nada da existência anterior? Né? Eu estou lendo já a resposta. Conhece muito dessas pessoas? Quem você conhece? Eu não conheço não, mas vamos lá. Conheces muitas dessas pessoas. Enganas-te, se pensas que as há em grande número. Não raro, a calma é apenas aparente. Talvez elas tenham escolhido tal existência, mas, quando a deixam, percebem que não lhes serviu para progredirem. Então, como preguiçoso, lamentam o tempo perdido. Saber que o espírito não pode adquirir conhecimentos e elevar-se senão exercendo a sua atividade. Se adormece na indolência, não se adianta. Assemelha-se a um que, segundo os vossos usos, precisa trabalhar e que vai passear ou deitar-se, com a intenção de nada fazer. Sabei também que cada um terá que dar contas da inutilidade voluntária da sua existência, inutilidade sempre fatal à felicidade futura. Para cada um, o total dessa felicidade futura corresponde à soma do bem que tenha feito, estando da infelicidade na proporção do mal que haja praticado e daqueles a quem haja desgraçado.
Então, muito claro, né? Se a gente quiser não fazer nada, bom, primeiro que não dá para conhecer muitas pessoas que a vida é tranquila, tranquila, sem nenhum problema, né? Nem financeiro, nem de saúde, nem familiar, nem de relacionamento, uma vida tranquila. Quantas pessoas você conhece? Eu não conheço nenhuma, nenhuma. Mas talvez tenha uma ou outra. Será que é tranquila mesmo? E se for tão tranquilo assim, se assemelha àquela pessoa que tem toda a oportunidade de crescer, de fazer alguma coisa, ser útil. É aquela história, olha, eu não preciso trabalhar porque eu tenho dinheiro para viver o resto da vida. Beleza, mas significa que você vai ficar na inatividade o tempo todo? Ou você vai fazer alguma coisa por alguém, para alguém, construir um conhecimento, qualquer coisa, mesmo que não te dê dinheiro. Você faça um trabalho que seja voluntário. Trabalho voluntário é igual ao trabalho, só não tem grana, né? Então, a escolha é nossa. Se a gente escolher passar a vida inteira assim no bem bom, beleza. Na próxima existência a gente volta, sabe aqueles joguinhos? A gente volta a casa? Não volta a casa, fica na mesma casa. E se eu quiser ficar 200 vidas assim, eu vou ficar 200 vidas assim até que vai me encher o saco. Eu vou falar assim, chega, agora eu quero andar para frente. Então, tá tudo certo, né? 989, a última de hoje. Pessoas há que, se bem não sejam positivamente más, tornam infelizes pelos seus caracteres todos os que as cercam. Que consequências lhes advirão disso? Então, a pessoa que não é ruim, só que não é de coração ruim, mas faz todo mundo que está à volta sofrer. Qual consequência vem disso? Inquestionavelmente, essas pessoas não são boas. Espiaram suas faltas, tendo sempre diante da vista aqueles a quem felicitaram, valendo-lhes isso por uma exprobração. Depois, noutra existência, sofrerão o que fizeram sofrer. Então, é claro, não há pessoas boas que façam outras pessoas sofrerem, né? Então, claro, vão ter que pagar por isso. Consequência. É assim que é a lógica do universo. E Deus não tem nada a ver com isso. Ah, Deus me castigou. Deus não castiga. O que ele vai castigar? Ele já fez tudo perfeito. As leis naturais, as leis divinas já funcionam sozinhas. Ele não precisa saber nada, não precisa julgar nada. Essa ideia de julgamento é uma coisa nossa, humana, porque muita coisa a gente faz e fica escondido. Os crimes que a gente comete precisa de alguém julgar, porque a gente mesmo não faz isso, mas tudo isso vai ficando acumulado na nossa consciência e mais dia menos dia vem aí o pagamento, né? Então, primeiro a gente se arrepende, depois corrige, né, o caminho e paga as consequências. É assim que funciona. Não adianta falar, o sangue de Jesus me lavou, agora eu sou um novo homem. Beleza para você, mas os 20 assassinatos que você cometeu, você vai ter que pagar. Entendeu? Nessa vida, em outras vidas, as vítimas estão lá. Não tem Deus aí que vai te livrar disso. Agora, você pode amar muito, fazer o bem muito, que aí o bem cobre uma multidão de pecados. Não é São Paulo que falava isso? Eu não lembro direito. Mas assim, aí é como se fosse o crédito para diminuir o débito, entendeu? Então, quanto mais amor você tiver, mais pagando, entre aspas, as suas dívidas, você estará fazendo, né? Mas pagando você estará. Beleza? No próximo episódio, nós vamos falar sobre expiação e arrependimento. Eu te espero como sempre. Obrigado pela sua presença e até o próximo. Tchau.